Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Denis do canal Manutenção Automotiva no Ar. Estou mais vezes aqui trazendo mais um novo conteúdo de manutenção automotiva, onde hoje vou estar dando início ao conteúdo da terceira aula, onde vamos falar sobre os tipos de atuadores. Agora vamos dar início à aula. Nos artigos anteriores foram apresentados os sensores presentes no gerenciamento do motor. A partir das informações desses sensores, a UCM, Unidade de Controle do Motor, envia sinais de comando para os atuadores, de forma que o motor opere de acordo com as condições determinadas, de forma contrária aos sensores. Os atuadores recebem sinais de comando da UCM para atuar sobre o motor, de maneira a adequá-los às condições desejadas de torque, potência e consumo. A seguir serão descritos os principais atuadores utilizados em suas respectivas funções. Primeiro vamos falar do atuador válvula injetora de combustível. Primeiro atuador que vamos falar. Esses atuadores controlam a quantidade de combustível presente em uma linha pressurizada, através de modulação da largura de um pulso de tensão. Como vocês podem ver aqui o bico. Ele possui uma bobina interna que, quando recebe o pulso elétrico, ela magnetiza e empurra a agulha para trás e, consequentemente, abre o bico injetor. Em função da largura de pulso aplicado à bobina de indução, o campo magnético gerado desloca a agulha, permitindo a passagem de combustível. No instante em que a bobina de indução é desenergizada, a mola de retorno comprime novamente a agulha contra a válvula de vedação, bloqueando a passagem de combustível. Nesse momento, aparece a tensão reserva nos terminais da válvula injetora de combustível, induzindo na agulha uma força no sentido ao contrário, que reduz o tempo de fechamento da válvula injetora. O tempo de injeção é um termo que define a largura do pulso, durante a qual a válvula injetora permanece aberta e fornecendo combustível ao motor. Os principais fatores que limitam a definição do tempo máximo de injeção são a vazão máxima de combustível por milésimos de segundo de acionamento e rotação máxima de operação do motor. Agora, gente, vou falar sobre o segundo atuador, que são as bobinas de ignição. O controle eletrônico da injeção trabalha a partir do mapa de avanço da ignição do motor. Uma vez detectada a condição de operação, as informações armazenadas nas tabelas são recuperadas, corrigindo o ponto de ignição, que é a função da rotação do motor, pressão no coletor de admissão e temperatura do motor, além de corrigir o avanço de ignição em função da condição de operação do motor. O gerenciamento eletrônico de ignição previne o fenômeno de detonação, de modo a atrasar o ponto de ignição quando a detonação aparece. O principal atuador do sistema de controle eletrônico da ignição é o transformador de ignição, que também pode ser denominado bobina de ignição. Ela tem a função de transformar a baixa tensão de aproximadamente 12 volts do circuito primário na alta tensão no circuito secundário. O transformador de ignição é constituído de uma bobina primária, diretamente comandada pela UCM. Um núcleo ferromagnético é uma bobina secundária, por onde sairia a centelha para as velas do cilindro. Para elevar a tensão, a bobina secundária possui números de espiras centenas de vezes maior do que a bobina do primário. Então, gente, a bobina
nada mais é como se fosse um transformador de baixa tensão para alta tensão, onde vai fazer a centelha e fazer a queima de combustível, de acordo com o avanço do tempo do motor. Quando o cilindro está em fase final de compressão, a OCM comanda o estágio final de potência, energizando a bobina primária do respectivo transformador, formando um campo magnético ao redor do núcleo ferromagnético. A OCM deve manter energizado o primário da bobina por um período suficiente para que esse campo magnético se forme com uma alta intensidade no momento em que o adiantamento pré-definido pelo mapa de ignição ocorra. A OCM desenergiza a bobina do primário, fazendo com que o campo magnético criado atue agora sobre a bobina do secundário, gerando uma corrente induzida, em virtude da enorme quantidade de espiras da bobina do secundário. A tensão induzida neste circuito é da ordem de milhares de volts, sendo suficiente para que a resistência do dielétrico da vela de ignição do cilindro de ignição seja superada, gerando uma centelha elétrica e iniciando a combustão da mistura carburante. Agora vamos falar sobre o terceiro tipo de atuador, que é a vela de ignição. A vela de ignição conduz uma alta tensão elétrica para o interior da câmara de combustão, convertendo em centelha para inflamar a mistura carburante. É constituída de um isolador de cerâmica de alta pureza, que proporciona um isolamento térmico adequado para as condições em que a vela está exposta. Também possui um elemento central, constituído de metais preciosos, tais como a platina ou liga de ouro, paládio, e possui um núcleo de cobre inserido profundamente na ponta da vela, para dissipar rapidamente grandes quantidades de calor. O eletrodo da vela de ignição se conecta através de um cabo blindado. A bobina de ignição, a alta tensão gerada pela bobina de ignição é suficiente para a resistência do dielétrico da vela de ignição seja superada, gerando assim uma centelha elétrica. A centelha é formada pelo arco elétrico, estabelecido entre a extremidade do eletrodo e a carcaça da vela. A partir da centelha da vela de ignição é iniciada a combustão da mistura carburante. Então, gente, a vela ela é responsável por fazer a centelha, e ela é composta de vários materiais para aguentar um isolamento térmico e também o isolamento elétrico e a alta temperatura no motor. Agora vamos falar sobre o quarto atuador. Atuador de válvula de borboleta. A válvula de borboleta é um principal atuador do sistema de admissão do ar, com intuitivo de proporcionar uma melhor eficiência do motor, e visando ainda atender às legislações ambientais. A válvula borboleta com acionamento eletrônico foi desenvolvido. Ela é formada por um motor DC, molas de retorno, engrenagem de transmissão e potenciômetro para indicar a posição angular de seu movimento de abertura. Então, gente, a válvula borboleta nada mais do que um servo, onde ele é formado pelo motor DC, onde ele, através da central de reação eletrônica,
através de pulsos PWM enviado para o motor. Ele corrige a angulação de abertura da válvula borboleta. Vocês podem ver aqui na imagem. O motor DC da válvula borboleta eletrônica é acionado por um sinal de tensão. Para facilitar o controle deste atuador, a OCM geralmente utiliza um sinal de tensão contínuo, modulado por largura de pulso, denominado PWM. O PWM é um sinal pulsado de frequência fixa, que possui uma modulação de sua razão cíclica, com o objetivo de modificar a tensão média final de saída. O motor DC atua através das engrenagens de transmissão, alterando a abertura da válvula borboleta em função do sinal PWM de entrada, ou seja, em função do valor de tensão média da sua entrada. Quando a tensão média de sinal elétrico de entrada for suficiente para que o motor vença a força de atrito da mola de retorno, a válvula borboleta irá se movimentar, alterando sua posição angular. E o sinal PWM é controlado pela UCM, que, de acordo com as exigências de torque demandado pelo motor, atua na válvula borboleta, alterando sua posição angular e controlando a passagem de ar para o sistema de admissão.